A verdade que não quer calar. Em CPI, Paulo Roberto diz que roubalheira é generalizada e que o esquema corrupto da Petrobras está em vigência em todos os órgãos do governo. Paulo Roberto Costa falou pouco na CPMI da Petrobras, na sessão marcada para uma acariação entre ele e Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da empresa. Falou pouco, mas bem mais do que o governo e a oposição esperavam. Ex-diretor de abastecimento da estatal, ele fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Deixou claro, de saída, que não poderia entrar em detalhes, mas, ainda assim, foi inequívoco e disse que reafirma todo o conteúdo da delação premiada. Foi além. Segundo disse, o esquema de roubalheira semelhante ao da Petrobras funciona também nas outras áreas da administração, a saber, nas rodovias, portos, ferrovias e aeroportos. Muito bem, leitores. Desde que esse escândalo veio à luz, tenho insistido neste aspecto. Se uma quadrilha de criminosos se apoderou da Petrobras, por que seria diferente nas outras estatais e nos organismos diretamente vinculados a ministérios? Não há razão para ser. Afinal, os critérios para nomear diretores de outras estatais ou de autarquias do governo são os mesmos. Loteamento entre partidos. Volto à minha pergunta de sempre. Por que uma legenda faz tanta questão de ter a diretoria de uma empresa pública? Por ideologia, convenham, não é? Se a safadeza na Petrobras assume proporção multibilionária, imaginem o que se passa no conjunto do país. Paulo Roberto admitiu ter assumido a diretoria de abastecimento em razão de um arranjo político, indicado pelo PP. Disse ter saído em 2012 porque não aguentava mais as pressões. Às vezes você entra em um processo e não tem como sair. Mas eu saí. Saí em 2012, mas o processo continuava. Então pensemos. Os cargos continuam a ser indicados em razão da influência política. A resposta, obviamente, é sim. Tanto é verdade que Sérgio Machado deve deixar de vez a presidência da Transpetro, e caberá ao presidente do Senado, Renan Calheiros, PMDB-AL, informalmente ao menos, indicar o substituto. E-mail. Costa referiu-se ao e-mail que ele enviou em 2009 à então ministra Dilma Rousseff, revelado por reportagem de Veja. Só para lembrar. Na mensagem, ele alertava para o fato de que o TCU recomendara a suspensão de recursos para obras da Petrobras, justamente aquelas em que havia corrupção. E Paulo Roberto sugere que o governo deveria ignorar as advertências. E Lula as ignorou, é bom destacar. O ex-diretor da Petrobras, nesse particular, contou uma história um pouco inverossímil. Disse que só mandou e-mail porque estava enojado com o que se passava na empresa. Não dá para cair nessa conversa. Membro ativo da quadrilha, o texto sugere que ele estava preocupado com a possibilidade de ver secar a fonte. Ele sustenta ainda que o petista José Sérgio Gabrielli, então presidente da estatal, teve conhecimento prévio da mensagem. De todo modo, aquele e-mail revela que Dilma e Lula tinham como ter estancado a sangria. E as provas? Paulo Roberto responde. Não tem nada na delação que eu não confirme. É um instrumento extremamente sério. Não pode ser usado de artifício. O que está lá, eu confirmo. Provas. Estão existindo, estão sendo colocadas. Falei de fatos, dados e das pessoas. Tudo o que eu falei eu confirmo. A terra ainda pode tremer. Até porque ele reafirmou que algumas dezenas de políticos estão envolvidos na roubalheira. Por Reinaldo Azevedo.